Mas então, do jeito que a gente está falando, vou dar um exemplo então do Dallagnol. O Dallagnol, se o sistema político se autorregulasse, teriam brigado um pouco mais por ele, né? Pelo mandato dele. Porque eu entendo então que o status ali, que o status quo ali dos congressistas, meio que aceitaram isso, tudo que aconteceu. Concordo, mas por quê? Porque ele mexeu com muita gente. Ele foi eleito pelo voto popular. Ele pode ser apreciado por quem votou ele. Agora, não me parece que ele seja muito apreciado em Brasília. Os caras foram contra a elite política. Certo ou errado que seja, que fizeram bem ou não, etc. Mas mexeram no vespeiro. Então, a coisa mais normal, esperada, possível, é exatamente que a elite política reaja. Eu já me surpreendo que conseguiu chegar lá. Já foi muito, por exemplo. Né? Que seja caçado, acho que talvez vai ter alguma coisa além que isso. Né? Mas não me surpreende. Não me surpreende. Mas ele mexe muito mais do que nas cortes. A impressão que eu tenho da ação do Dallagnol, também do mesmo ponto de vista que você manifestou, eu não estou aqui julgando se certo ou errado, se os métodos utilizados foram os melhores. Parece até que em alguns momentos não foram os melhores. Mas ele mexe com o establishment. Exato. Ele mexe com o coração do poder. Então, quando você vê um deputado como o Deltan Dallagnol cassado, e você vê que comemoram a cassação de Dallagnol, à direita, à esquerda, ao centro, em cima, embaixo, à frente e atrás. Exatamente. Há um consenso de comemoração por isso ter acontecido. Esse tipo de resistência política, ele se cristaliza nessa elite política estabelecida? Olha, eu posso trazer dois conceitos. Cartel party e partidocracia. Sim. A ideia de partidocracia é um sistema comandado pelos partidos, onde os partidos tomam posse de fato do Estado e usam o Estado para fins privados. E se autobeneficiam, inclusive o exemplo que o comentário de antes falou das emendas parlamentares. Não, também do financiamento de campanha compulsório, etc. Isso é normal. Uma vez que você tem um financiamento compulsório chamado público, o que acontece? Quem decide como distribuir essa verba são os partidos. E o que você acha que vai acontecer? Os partidos maiores vão receber mais. Aí as pessoas se escandalizam porque, nossa, mas os partidos exatamente aqueles que ficaram envolvidos mais nos escândalos de corrupção. Os casos de corrupção são aqueles que vão receber mais. Exatamente. Porque são exatamente os maiores, são eles que decidem. Você acha que alguém abre mão e vai doar para os partidos pequenos? Então é normal. Então eles fazem uso da máquina estatal, que significa financiamento de campanha chamado público, empresas estatais, agências, ministérios, cargos, etc., reforma dos ministérios, os subsecretariados, etc., para abarcar a turma e ter apoio, etc. Isso é a partidocracia, eles dominam. Né? E o cartel party seria um cartel de partidos. Assim como se fala de cartel na economia, ou cartel dos postos de gasolina, ou etc., os partidos também fazem um cartel entre eles. Fazem um cartel para reduzir a concorrência de outsiders de fora. Né? Lembrem, por exemplo, quando Marina tentou criar um novo partido, sim, ela demorou porque inicialmente não foram aceitas assinaturas, etc. Ou seja, obstacularam a criação de um novo partido. Mesmo ela não sendo exatamente outsider. Né? Mas então, aí se coloca um monte de entraves, de custos para entrar na esfera política, então você não pode, por exemplo, ter candidatura avulsa, tem que coletar uma série de assinaturas, etc. e tal, um monte de dificuldades. E aí o que acontece? Quando se cristaliza, como você falou, uma certa classe política, direita e esquerda tem alguns pontos onde eles discordam, por crença e por interesse, mas alguns onde eles concordam, por ser classe política. Não são iguais, são simétricos. Exato, por aí. Em alguns pontos eles discordam, em outros eles concordam porque por ser classe política. Vou fazer um exemplo muito concreto. Eu, professor, por quanto posso ter uma visão política de direita e esquerda, e outro professor também contrária, mas enquanto professores nós temos alguns interesses em comum. Então eles, sendo esquerda e direita, discordam, mas enquanto classe política eles têm alguns interesses em comum, que são exatamente estes. Então é uma luta entre a classe política e a população.